Fala Tricolada, sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, o canal da família Tricolor. Tem vídeos diários, sempre falando do nosso Fluminense. Peço que você deixe aquele like esperto, aquele likezão, porque ajuda legal aqui na divulgação dos nossos vídeos. Quanto mais like você der, rapaziada aí cooperar com o canal, mais ele é indicado e mais gente nova vem pro canal Tricolado. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo no botãozão vermelho e clica no sininho que fica logo ao lado. Ele vai te avisar quando tiver vídeo novo. Rapaziada, vamos conversar sobre o Roger Machado. Eu estou muito preocupado. Nos próximos 2 jogos do Fluminense no Campeonato Brasileiro, são jogos complicadíssimos. O Fluminense tem um Internacional que acabou de meter 4-0 no Flamengo, no Maracanã. 4-0, Flamengo do Renato, tá jogando bem, meteu 4-0. E depois do jogo contra o Internacional, o Fluminense pega o Atlético Mineiro, que é o líder do campeonato, com o Hulk, com o Cuca. Cuca esse, que não podemos esquecer, que quando se tornou técnico do Fluminense em 2009, chegou num cenário devastador em que o time estava no precipício já, chegando ao fundo do poço de um rebaixamento. Ele chegou, tirou 5 peças, mandou 6 jogadores embora, foi limpando, subiu alguns garotos, formou um time ao seu modo e foi lá e conseguiu salvar o time na Bacia das Almas. O Fluminense não foi rebaixado graças ao Cuca, essa movimentação e essa barração que ele fez. Afastou jogadores experientes como Luiz Alberto, Paulo César, lateral esquerdo. O Luiz Alberto foi um dos destaques na Libertadores do ano passado, de 2008, vamos assim dizer. Essa crise toda foi em 2009, mas no ano anterior o Fluminense foi vice-campeão da Taça Libertadores. Ele afastou o Luiz Alberto, que fazia a dupla de zaga com o Thiago Silva no ano anterior, e ele chegou com o pé na porta, mudando o que tinha que mudar. Mas é preocupante, o Fluminense tem 2 sequências muito ruins, de adversários muito difíceis no Campeonato Brasileiro, que é o Internacional e o Atlético Mineiro, e o Fluminense está a 3 pontos da zona de rebaixamento. O Fluminense, nesses 2 próximos jogos, já pode estar mergulhado nessa zona de rebaixamento. Esse Fluminense do Roger Machado está me lembrando muito o Fluminense de 2013. Você lembra como é que terminou o Fluminense na tabela naquele ano? Nesse ano de 2013, naquele ano de 2013, o Fluminense acabou o campeonato na zona de rebaixamento e o Fluminense estava nas quartas de finais da Taça Libertadores. Quartas de finais, caiu nas quartas, jogando mal. Em dúvida, torcedor com dúvida com relação ao time, o time caindo na tabela, teve uma sequência de 5 jogos sem vencer e o final foi muito ruim. Tá lembrando muito isso. Avançando nas quartas de finais da Taça Libertadores, o foco foi todo direcionado para aquela Libertadores e o Brasileirão acabou no que deu. Me preocupa muito. Mas o que me assusta mais nisso tudo, nesse cenário, que é muito ruim pra gente, é a postura do presidente do Fluminense, que fez um contrato com um treinador, que é o Roger Machado, que não vem de bons trabalhos. O trabalho dele foi muito ruim no Bahia. Foi demitido dos outros clubes em que ele era técnico justamente por causa do Brasileirão. Do Brasileirão. Os times estavam muito maus, com sequências de derrotas. Isso foi no Palmeiras, isso foi no Grêmio, isso foi no Bahia. Sequências de derrotas, resultados muito ruins no Campeonato Brasileiro. E ele acabou sendo demitido dessas equipes, mesmo fazendo uma boa primeira fase na Libertadores. Também na Libertadores ele não conseguiu avançar até a disputa do título, uma semifinal, até umas quartas de finais. E o Mário Bittencourt trouxe esse treinador e deu 2 anos de contrato para um treinador desse. Não se dá 2 anos de contrato. Eu já falei aqui no canal várias vezes, não se dá 2 anos de contrato a jogador velho e a treinador de futebol. Treinador de futebol você dá 1 ano de contrato, daí você vai e renova de acordo com o trabalho que ele fez. Você só dá 2 anos de contrato para um Guardiola, para um Mourinho. É um treinador top, europeu, treinador que você sabe que vai vir e vai resolver o teu problema. Não de um cara que veio do Bahia com trabalhos horrorosos. Aí você dá 2 anos de contrato. E o que mais me preocupa nesse cenário tá tão ruim, semelhante ao de 2013, em que o Fluminense está disputando 3 competições e está jogando mal nas 3. Ah, pelo menos tá jogando bem na Libertadores, tá jogando bem na Copa do Mundo. Não, tá jogando mal nas 3. O que mais me preocupa nisso tudo é a postura do presidente, que eu nunca vi. Olha que eu acompanho o Fluminense Futebol Clube, de assistir aos jogos, assim, 10 anos de idade em diante, desde 84.
Eu nunca vi treinador, nunca vi presidente do Fluminense tão desassociado do torcedor. Tão desassociado, que não se preocupa, que não liga, que não quer saber o que o torcedor pensa. Eu nunca vi isso. Nunca vi. Mais recentemente a gente veio do Orcades, depois do Orcades veio o Peter, depois veio o Abad, agora a gente está com o Mário. Na época do Fischer. Todos eles se preocupavam em ouvir o que o torcedor tinha a dizer. Às vezes até treinadores foram demitidos apressadamente porque o torcedor criou uma antipatia com aquele treinador e o presidente, mesmo com bons resultados, ou resultados razoáveis, menos ruins do que o do Roger Machado, o treinador acabou sendo mandado embora, porque foi ouvido a voz do torcedor. E o que me preocupa é isso, nós temos um presidente que não está nem aí para o que o torcedor diz, não está nem aí, deixa isso bem claro em suas coletivas, que não se importa com o que o torcedor diz, e de forma arrogante diz que o torcedor não deu 2 treinos e quer meter, quer dar pitaco na escalação, quer dar pitaco no que o clube vai fazer, o que o presidente tem que fazer. A gente vê um dirigente, como no caso o senhor Angione, em que a gente não sabe qual a finalidade desse senhor lá no Fluminense. Aliás, sabe, né? E ele está no comando de um sub-23 que já está eliminado, vai disputar nada esse ano, os jogadores não sabem o que vão fazer. Deve marcar amistosos para poder manter esse projeto duvidoso que é o sub-23. Pagando folha salarial de jogador aí para o elenco do sub-23, contratou um monte de jogador no começo do ano. É um projeto do Angione. O Angione está ali somente para comandar esse projeto, que também está entregue a um treinador que não sabe. Foi bom jogador, assim como o Roger. 2 grandes jogadores, um fez gol do título, outro participou do gol de barriga brilhantemente. São 2 homens marcados na história do Fluminense, mas não entendem nada de ser treinador de futebol. E a gente vê isso na coletiva do Roger Machado, quando ele diz que o Fluminense é feito, o esquema tático do Fluminense é feito para produzir poucas oportunidades. Aí, meu amigo, eu dei um twist carpado quando eu estava lendo isso, na entrevista coletiva que ele deu após o jogo. Pô, não tinha nem internet lá, não podia nem ser ao vivo a coletiva do Roger Machado. O Fluminense poderia ter editado isso, ou tirado, né? Para não doer tanto no coração do tricolor e do torcedor que gosta do bom futebol. Como é que você vai ganhar um jogo? Você vai chutar pro gol. Você vai ter mais chances de ganhar uma partida se você criar menos oportunidades. O Fluminense deu 2 chutes a gol nesse jogo contra o América. Não vai ganhar, vai ser 1-0 América. E poderia ter sido 4 gols do América. Poderia ter sido 4-0 América. Porque quem criou mais oportunidades foi o América. Então ele teve mais chance de fazer mais gols, mas o treinador, ele admite que é isso. É isso que ele tem para entregar. E acha que o problema, falou na própria coletiva, que o problema não é o esquema tático que ele tem implementado. E sim, joga novamente a culpa em cima dos jogadores, diz que o time tem que ter mais competência na hora de decidir o lance, deixou bem claro que o problema não é o esquema tático, e sim quem está dentro de campo, que está finalizando mal o gol e está resolvendo. Sabe aquele... Você cria 2 lances no jogo, por exemplo, no jogo contra o América. O Fluminense criou 2 oportunidades. O problema foi dessas 2 oportunidades que os atacantes, os jogadores que fizeram essas 2 finalizações não foram competentes o suficiente para fazer o gol. É um peso enorme em cima de jogadores, até de categorias de base, que estão chegando agora na equipe principal, que poderiam encontrar um cenário mais propício para eles desenvolverem o futebol, mas não, esses garotos chegam das categorias de base, chegam na equipe principal nesse turbilhão, em que jogadores velhos de 40, 35, 37 anos não podem ser substituídos, que saem chutando a placa de publicidade, dando mau exemplo para esses garotos. Depois você vê no jogo o Gabriel Teixeira botando a mão no ouvido, tampando o ouvido para o que a torcida está dizendo, queixas nas redes sociais. Mas quando ele olha para o espelho dentro de campo, um senhor de 40 anos jogando bola, chutando placa de publicidade porque saiu aos 19 minutos do segundo tempo, olha o exemplo que um cidadão desse dá para os jogadores, para essas categorias de base que estão subindo agora. Exemplo 0, que não pode substituir. Então é isso, o Fluminense tem coisas graves ainda para resolver. Jogadores que não eram para ser titulares e são. Jogadores que estão sendo escalados de forma errada.
Então, jogadores que desobedecem o time taticamente, jogadores que não têm o nível técnico apropriado para serem nem contratados pelo Fluminense, como o senhor Luca, e ganham oportunidades também, isso eu não entendo. Não tem muita coisa, oportunidades dadas ao jogador ruim, que não era nem para vestir a camisa do Fluminense, que é o Luca, o Egídio, a escalação de titular do Nenê, a entrada do Ganso no segundo tempo, a demora para substituir o Fred no segundo tempo. Contratações, nós estamos chegando nas quartas de finais da Copa do Brasil, quartas de finais da Taça Libertadores, tem jogo quinta-feira da Taça Libertadores, o Fluminense não contratou um jogador para reforçar esse elenco. Agora a gente tem a dúvida se o Luiz Henrique está bem, se o Gabriel Teixeira também está bem fisicamente, o Calegari foi acompanhar a esposa, os desfalques vão surgir, e o Fluminense não tem, o Caio Paulista está machucado já há um bom tempo. A gente não tem peça de reposição. A gente ficou na esperança de trazer um bom jogador, que é o John Arias. O negócio melou, o negócio não andou, porque ele deixou tudo para em cima da hora. Tudo para em cima da hora. E o Fluminense está numas quartas de finais dessas competições com um grave risco, porque não vai pegar qualquer um, não vai pegar Criciúma. Não, já pegou o Cerro Porteño, agora vai pegar o Barcelona de Guayaquil, um dos melhores times da Taça Libertadores. Depois vai pegar o Atlético Mineiro nas quartas de finais da Copa do Brasil. Então são times grandes, fortes e perigosos que o Fluminense tem pela frente. E as chances do Fluminense ser eliminado jogando dessa forma, com essa teimosia do nosso treinador, que acha que o esquema tático é esse, pronto, acabou, as chances de nós sermos eliminados são grandes. E o pior, que a coisa vai piorando, estamos em 13º lugar no Campeonato Brasileiro, a gente vai caindo na tabela, daqui a pouco tem Internacional, daqui a pouco tem Galo, daqui a pouco a gente está numa zona de rebaixamento. E disputando 3 campeonatos com jogadores de 33, 34, 35, 37, 40 anos na equipe titular. E jogando toda a responsabilidade em cima de garotos de 20, 18 anos. E somado tudo a isso, jogador de birra, o treinador com a missão de administrar o vestiário. E a gente fica como nessa história toda? E o presidente desliga os comentários das redes sociais, não ouve, não se interessa. Agora a gente tem informação de que não vai ter público no Maracanã no jogo de quinta-feira. Certamente o Mário às escondidas está comemorando a ausência do público. Na minha opinião, ele já sabia que não seria autorizado. Jogou para a galera de que vou botar público no jogo na Taça Libertadores. Jogou praticamente para a galera, tentando melhorar a imagem dele. Claramente ele não quer isso. Não é bom para ele isso. Porque você desligar a rede social é uma coisa. E não ler os comentários dos torcedores. Ficar fechado numa bolha de puxa-sacos e passadores de pano. Aí é mole. Mas quando você vai para a arquibancada e você ouve o grito da galera, não tem como você se fechar numa bolha, não tem como você desligar as redes sociais. É só ouvir o que a galera tem a dizer da arquibancada. Então ele deve ter comemorado bastante essa proibição. Só espero que lá em Guayaquil não autorizem a presença de público, porque, meu amigo, já está desnivelado na bola. A crescer aí a presença de público lá no Equador, o desastre é muito grande. Então o Fluminense vai para o jogo de quinta-feira nesse espírito. Que espírito é esse? De um treinador teimoso que acha que está fazendo certo e que está sendo criticado demasiadamente pela torcida. Sou injustiçado. Está se achando injustiçado pelo que está fazendo, jogando a culpa nos jogadores e não vê o time render. A gente vai para um jogo de quinta-feira importantíssimo contra um adversário muito bom, com o Fluminense caindo na tabela do Campeonato Brasileiro. Jogador fazendo bico. Ele está ali para administrar o elenco e mesmo assim o jogador sai chutando placa de publicidade. Um presidente que acha que é o suprassumo, que é um presidente do Barcelona, do Real Madrid e do City, que sabe tudo de futebol e que não precisa ouvir a voz do torcedor. O primeiro presidente da história do Fluminense Futebol Clube que prefere administrar o clube sem torcida. Tá nem aí pro torcedor. É ele, os jogadores e o vestiário. O mundo dele é aquilo ali. Torcedor? Se dane o torcedor. Nunca deu 2 treinos na vida. Quem eles pensam que são? Eu sou o Mário Bittencourt, o melhor advogado e presidente desse país. Aí a dose. Estamos entregues à mão de pessoas assim. É assim que o Fluminense vai caminhar. Com o Roger Machado provavelmente vai cumprir o seu contrato de 2 anos, porque o presidente não gosta de dar o braço a torcer e a gente fica aqui torcendo para que as coisas deem certo,
e ao mesmo tempo sofrendo porque vê um mau futebol jogado, o time indo de mal a pior, com o risco de ser eliminado nas Copas e o risco até de cair num rebaixamento. Vamos nessa, rapaziada. Alguma coisa deve ser feito e feito imediatamente para salvar esse ano do Fluminense. Então é isso aí, rapaziada. Deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até o próximo vídeo. Fui!